Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática comigo, professora Betânia Neves. Estamos aqui para ver, gente, hoje sobre verbos intransitivos, tá? Então a gente vai estudar um pouquinho mais sobre predicação verbal. Quando eu falo em predicação verbal, eu estou falando sobre transitividade verbal, né? Então daí o estudo de verbos intransitivos hoje. Convido você a pegar o seu livro e acompanhar cada passo dessa aula. Eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas. Então, turma, como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre os verbos intransitivos. O que são esses verbos intransitivos, pessoal? São os verbos que eles são repletos de significação. Eles não precisam de um complemento, tá? Para que você possa compreender melhor esse verbo. Então, é um verbo repleto de significação. Eu peço a você que acompanhe em seu livro, tá? Página 12, na página 12 do livro de vocês, vocês podem acompanhar um pouquinho mais sobre verbos intransitivos. Não esqueçam, verbos intransitivos não precisam de complemento. Quando eu falo em precisar, pessoal, é necessitar no sentido de manter a significação do verbo, tá? Porque vocês vão perceber assim, poxa, como é que a professora diz que não precisa de complemento, mas em determinadas orações a gente vê que tem ao lado do verbo intransitivo uma continuidade da oração, ou seja, um complemento. Mas aí é que está. Aquela continuidade, ela não vai ser necessária para a compreensão do verbo, porque ele por si só já tem uma significação máxima, tá? Espero que vocês compreendam isso direitinho. Ok, continuando aqui, vamos aos exemplos, tá, pessoal? Olha só, o tão famoso grupo de rock chegou, tá? O tão famoso grupo de rock chegou. Eu peguei esse exemplo aí do livro de vocês. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente deve identificar, que vocês também já estudaram na aula passada, é a questão do sujeito, né? Então, quem que é que o sujeito? O grupo. O grupo, nesse caso, eu estou especificando esse grupo, né? Que é de rock. Então, de rock seria aí a minha locução adjetiva, tá? De rock é uma locução adjetiva que está caracterizando, né, tornando específico esse grupo. E o que foi que ele fez, gente? Ele chegou, tá? Então, não precisa necessariamente eu utilizar, ele chegou no local do show, ele chegou ao palco, ele chegou na cidade. Não precisa necessariamente eu complementar, porque quando eu digo isso, o grupo de rock chegou, o verbo chegar é um verbo cheio de significado, então eu não preciso de complemento. Portanto, chegar é um verbo intransitivo. Estão entendendo isso aí, gente? Espero que sim, tá? Vamos continuar. No último domingo, Djavan cantou no Teatro Municipal. Então, olha só esse exemplo como é muito interessante, tá? Quando eu digo que Djavan cantou no Teatro Municipal, observe que eu não encerro a minha oração aqui no verbo intransitivo, né? Vocês percebem que tem um determinado complemento, mas não é para complementar o sentido do verbo, gente. Aqui, nesse caso, é para complementar a oração em si, para dar um significado a mais. Porque eu digo assim, ó, no último domingo Djavan cantou. Se eu encerrasse aqui, vocês iriam entender, tá? Porque o verbo cantar é um verbo intransitivo. Mas eu quis acrescentar uma ideia, tá? Aí o que foi que eu coloquei? Um adjunto adverbial de lugar. Ou seja, onde foi que o Djavan ele cantou? No Teatro Municipal. Então, nesse caso, no Teatro Municipal, é um adjunto adverbial de lugar, porque está junto ao verbo intransitivo. Vocês já devem ter estudado sobre adjunto adverbial, né? Ano passado, no primeiro ano, e certamente vocês lembram desse assunto. Se não, gente, tem aula disponível minha aí no canal, falando só sobre adjuntos adverbiais, tá? Vamos aqui.
Quando eu digo à noite, o cachorro latia intensamente. Então, observem, o verbo latir também é um verbo intransitivo, mas eu quis intensificar esse sentido, ou seja, eu coloquei aqui um advérbio de intensidade, tá? Para acrescentar uma ideia a mais, ou seja, ele não só latia, mas ele latia intensamente. Então, vocês observem aí que eu estou usando esse advérbio de intensidade, tá bom? Então, recapitulando, verbos intransitivos não necessitam de complemento para que seja entendido. Eles são repletos de significação própria, ao contrário, né, dos verbos transitivos que a gente vai ver na nossa próxima aula, tá? Que são os transitivos direto, indireto e direto e indireto ao mesmo tempo. Isso é o tema da nossa aula da semana que vem, tá bom? Então agora, vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês, gente, de alguns verbos que são intransitivos, de alguns verbos que são repletos de significados. Por exemplo, o verbo chegar é um verbo que por si só, gente, ele já forma o predicado, tá? Eu não preciso complementar, por si só ele já forma o predicado. Quando eu digo assim, ó, cheguei, tá? Então, cheguei é um verbo intransitivo. Eu não preciso de complementar isso para que tenha sentido, tá? E aí, voltando àquela questão lá do sujeito. Quando eu digo cheguei, esse chegar aí, gente, é um sujeito ou um predicado? Tem alguém para me responder essa questão? Paola. Oi, é sujeito ou predicado aí? Cheguei. Já estudaram sobre isso, né, gente? Já estudaram sobre sujeito. Pessoal, aqui, ó, o sujeito, ele não está aparecendo, mas eu sei que ele existe. É o que nós chamamos de sujeito oculto ou sujeito desinencial. Como é que a gente sabe da presença dele? Pela terminação verbal, tá? Sujeito desinencial. Eu sei disso pela desinência do verbo. Então, quem é o sujeito dessa ação que não está aparecendo? O eu. Eu cheguei. Tá bom? Lembra disso agora, Paola? Sim, tio. Muito bem. Ótimo. Vamos dar continuidade aqui, gente. O verbo casar também é um verbo intransitivo. Olha só, exemplo, casou ontem. Também eu consigo entender que casou ontem, gente, é o meu predicado, tá? Quem é o meu sujeito? Ele não está aparecendo aqui, mas eu posso dizer que é ele, né? Ou ela casou ontem, tá bom? Então, casar também é um verbo intransitivo. Estão entendendo? Espero que sim. Vamos a mais um exemplo. O exemplo é o verbo errar. Nós erramos. Pronto, é o suficiente, tá? Então, aí o verbo errar, né, na terceira pessoa, quando diz nós erramos, ele está formando aí por si só o predicado. E não precisa eu complementar com mais nada. Tem significado, ok? O verbo ir, gente, também é um verbo intransitivo, tá certo? Exemplo, você foi. Então, observem só, a gente fala isso de uma forma comum, né, no nosso cotidiano. Você foi, então o verbo ir aí nesse caso, não precisa eu dizer, ah, você foi à praia, você foi à escola, você foi... Não, dentro do próprio contexto, tá? Quando a gente está conversando, né, a gente, ah, você foi, a pessoa já vai entender, tá bom? Dentro do contexto. O verbo sofrer também é outro exemplo de verbo intransitivo. Olha só, sofreu até o fim. Quem sofreu? Ele ou ela, né? Sofreu até o fim, tá bom? Então, aqui eu complemento, mas apenas para dar uma informação a mais, mas não que necessite, tá bom? Outro exemplo ainda, gente. Verbo viver. Vive sozinha, tá? Vive sozinha.
que vive sozinha? Ela, né? Ela vive sozinha. Tá? Por que eu sei que não é ele? Porque senão estaria lá sozinho. Então, sozinha só cabe o pronome feminino ela, tá? Então, mesma coisa. Verbo viver, verbo que não necessita de um complemento para fazer sentido. O verbo explodir também é um desses verbos intransitivos. Observem só, o botijão de gás explodiu. Pronto, terminei aí a minha oração e tem significado esse verbo, tá? O verbo sumir. Como assim sumiram? Né? Relacionado aos alunos, hoje aos faltosos, né? Como assim sumiram? Então, não preciso dizer, como assim sumiram da nossa sala de bate-papo? Então, como assim sumiram da nossa aula? Não tem essa necessidade extrema. Porque quando eu falo, como assim sumiram? O verbo sumir, ele já está repleto de significado e não precisa de complemento, tá? Espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tá certo, pessoal? Um beijo grande. Até a próxima!